Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso do Morro do Boi. Um caso com tantas reviravoltas que beira o inacreditável. Vamos aos fatos. Munique Pergorari de Lima nasceu em 1985 na cidade de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Ainda criança, se mudou para Curitiba, onde o pai, Lorival Pergorari da Silva, tinha começado um negócio. Em Curitiba, ela cresceu e desenvolveu seu lado de amor à natureza e à terra. Ela gostava de criar passarinhos soltos em seu quintal, cultivar uma horta caseira e fazer trilhas na mata. Mais tarde, já adolescente, ela ingressou no Rotaract, a ala jovem do Rotary Club de Curitiba. Ali, ela se engajou em diversos projetos sociais e também conheceu o presidente da instituição, Osíris Del Corso, um rapaz um ano mais novo que ela. Não demorou para que Munique e Osíris se apaixonassem. Em 2005, começaram a namorar e também a se aprofundar em diversas ações sociais promovidas pelo Rotaract, como a distribuição de alimentos em comunidades carentes e a iniciativa que depois ficou nacionalmente difundida e conhecida como Doutores da Alegria, que era o costume de visitar doentes em hospitais, vestidos de palhaços e apresentando peças cômicas. Também abraçaram um projeto ousado, o da fundação de uma biblioteca itinerante, na qual um caminhão levaria gratuitamente milhares de livros aos recantos mais pobres do Brasil. Em 2008, o pai de Munique, Lorival, precisou retornar a Dourados por questões de trabalho, e Munique passou a viver só. Nessa época, ela já cursava incrivelmente 3 faculdades: farmácia, educação física e bioquímica industrial. Osíris também parecia ser um prodígio, frequentava os cursos de direito e de ciências sociais. Pareciam o casal perfeito, bonitos, jovens, inteligentes e engajados. Aproximadamente um ano após o retorno de Lorival a Dourados, Munique e Osíris decidiram fazer uma curta viagem até o município de Matinhos, uma cidade litorânea a cerca de 115 quilômetros de Curitiba. Ali, resolveram se hospedar no bairro Caiobá, famoso por suas praias, trilhas e grutas. Na tarde do dia 31 de janeiro de 2009, um sábado, o casal resolveu fazer a famosa trilha do Morro do Boi, uma curta rota de 700 metros em meio à mata que conduz à Praia dos Amores, uma faixa de mar reclusa ideal para quem quer privacidade e uma linda vista do litoral paranaense. Logo no início da trilha, Munique e Osíris se depararam com um homem sentado à beira da mata, com a cabeça baixa. Relatou mais tarde Munique, abre aspas, "A tarde estava muito quente, achamos que ele estava com a pressão baixa ou coisa parecida. Osíris o cumprimentou e foi surpreendido por uma arma que ele sacou da cintura." Fecha aspas. O assaltante pediu imediatamente por dinheiro, mas Munique e Osíris alegaram não estar carregando qualquer valor. O homem então obrigou ambos a continuarem a trilha, enquanto caminhava atrás, apontando um revólver calibre 38 na direção de ambos. Eles completaram a trilha e foram conduzidos a uma gruta na praia, onde o assaltante descobriu que Munique levava R$ 90 escondidos em seu short. Ele pegou o dinheiro e mandou a jovem tirar a roupa. Revoltado com a situação e tentando proteger a namorada, Osíris avançou contra o criminoso, mas foi baleado no tórax e faleceu instantaneamente. Com medo e raiva, Munique gritou, e mais por reflexo que por qualquer reação consciente, também avançou contra o homem. Ela recebeu então um tiro na perna que a fez parar, mas o segundo disparo teve consequências muito piores. Embora o criminoso tenha errado a mira, a bala ricocheteou nas paredes da gruta e se alojou na medula espinhal de Munique. Ela caiu de costas no chão e uma estaca de madeira perfurou sua região lombar, permanecendo fincada ali. Ela imediatamente parou de sentir as pernas e percebeu que não conseguia movê-las. Foi então que o criminoso fugiu. Sem conseguir se mover,
Monique permaneceu jogada no local, chamando por Osiris. Não demorou para que ela percebesse que o namorado não havia resistido ao disparo. Ao cair da noite, ela percebeu que moscas começavam a pousar no cadáver e urubus já bicavam as partes mais expostas. Ela passou a jogar pedras para afastar as aves, mas sabia que não teria forças para mantê-las longe por muito tempo. Monique passou 3 horas e meia na gruta, ferida, sem conseguir se movimentar e gritando por socorro. Ao fim desse tempo, o pior aconteceu. O assassino de seu namorado retornou ao local. Ele a ofuscou com a luz de uma lanterna e perguntou o que estava acontecendo. Fingindo que não estava reconhecendo, Monique contou o que havia passado e lhe pediu ajuda. Posteriormente ela relataria, abre aspas, mas eu vi que era ele. A voz dele era inconfundível, o jeito de falar, o olhar dele. Eu tinha certeza de que era ele, fecha aspas. O teatro acabou logo. O criminoso se aproximou de Monique e mexeu em sua calcinha, sob os protestos da jovem. Ele então colocou um chapéu no seu rosto para que ela não pudesse vê-lo e tocou em suas partes íntimas. Abre aspas para ela. Não vi o que aconteceu, tentou me sufocar e tudo mais. Ele até me falou, eu não sei se você vai me identificar depois. Aí eu falei, cara, faça o que você quiser, você já levou o que tinha de mais importante para mim. Fecha aspas. O homem então se afastou e deixou Monique para trás para morrer. Monique aguardou por mais alguns instantes e voltou a gritar por socorro, mas sua longa espera estava apenas começando. Ela passou a madrugada de sábado e a manhã de domingo sozinha na gruta, temendo por mais um retorno do criminoso e mais um encontro que, dessa vez, poderia ser fatal. Ao fim, porém, Monique conseguiu escapar com vida. Ela apenas foi encontrada porque o pai de Osiris, Sérgio Del Corso, que havia viajado com o casal, estranhou a demora no retorno de ambos e contatou o corpo de bombeiros ainda na noite de sábado. Ele foi informado de que as buscas apenas poderiam começar no dia seguinte, mas, inconformado, subiu o morro por conta própria em busca do filho e de Monique. No começo da manhã de domingo, ele encontrou ambos na gruta e descobriu que Osiris, infelizmente, havia falecido. Sérgio comunicou o achado ao corpo de bombeiros, e às 11h30 da manhã daquele dia, após 18 agonizantes horas na caverna, Monique foi finalmente resgatada. Ela foi levada ao hospital, onde se constatou que estava paraplégica. Ela iria sobreviver, mas segundo os médicos, nunca mais poderia caminhar. A Polícia Civil do Paraná imediatamente começou as investigações. A primeira pista foi um retrato falado elaborado a partir da descrição de Monique. Ela descreveu o criminoso como um homem obeso, alto, calvo e na casa dos 40 anos de idade. Com base no retrato falado, um homem logo chamou a atenção. Juarez Ferreira Pinto, de 42 anos. Ele trabalhava em uma empresa que vendia chopp na praia e era responsável por um dos carrinhos de venda. Juarez se destacou para as autoridades porque estava, desde o primeiro momento, já no dia do resgate de Monique, em meio aos curiosos que se aglomeravam para acompanhar os fatos, sempre perguntando aos policiais, bombeiros e à imprensa detalhes do caso. Seu comportamento foi considerado suspeito, e como ele era idêntico ao retrato falado, foi levado ao hospital para reconhecimento de Monique. Ele foi apresentado junto a outras pessoas de aparência semelhante e imediatamente foi reconhecido pela vítima. Monique viu fotos e vídeos de Juarez e dessas outras pessoas, e invariavelmente apontou Juarez como culpado. Ela disse que jamais poderia esquecer o rosto do homem que tinha feito aquilo com ela, e que não tinha dúvida nenhuma de que o culpado tinha sido identificado. Outro ponto que pesou sobre Juarez foi a falta de um álibi. Ele apresentou um cartão de ponto da empresa de carrinhos de chopp onde estava empregado, que supostamente confirmava que ele havia trabalhado no dia 31 de janeiro. No entanto, após submeter o documento à perícia, a polícia concluiu que o cartão havia sido rasurado e que a anotação sobre o trabalho no dia 31 havia sido escrita sobre a anotação original, que se referiria ao dia 2 de fevereiro e que Juarez tinha tentado apagar. Os colegas de trabalho de Juarez também afirmaram que não o tinham visto no trabalho no dia 31. No dia 25 de fevereiro, menos de um mês após o crime, a polícia concluiu o inquérito
e apresentou denúncia ao Ministério Público, pedindo o indiciamento de Juarez por latrocínio, assalto à mão armada e atentado violento ao pudor. No dia 2 de março, a denúncia foi acatada. Tudo parecia se encaminhar para uma solução rápida e eficiente. Mas só parecia. Em junho daquele ano, menos de 5 meses após o crime e 3 após o indiciamento de Juarez, uma verdadeira bomba explodiu no caso. Um vigia de nome Paulo Delcy Unfried foi preso acusado de invadir uma casa e violentar uma mulher. Na cadeia, ele surpreendentemente confessou ser o autor dos disparos que mataram Osíris e atingiram Munique. A ficha policial de Paulo era de um criminoso inveterado. Ele já tinha uma condenação por homicídio culposo, ocorrida após atropelar e matar um ciclista, e também por assalto e agressão. Nos dias anteriores ao estupro pelo qual foi preso, ele tinha ficado vagando pela praia de Betara, também em Matinhos, em um Gol vermelho, rondando e espreitando as casas da região. Ali, ele chegou a pedir um copo de água para uma moradora local, que o reconheceria para a polícia posteriormente. Paulo assaltou casas do bairro, levando itens como videogames e aparelhos de DVD. Após cometer o estupro, teve seu carro reconhecido pela moradora que tinha lhe oferecido água e que o achou muito semelhante ao retrato falado divulgado pela polícia. Paulo acabou preso. Em seu carro, a polícia encontrou itens roubados das casas, uma máscara preta, um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 22. Após ser preso e confessar o crime, Paulo foi levado para ser reconhecido por Munique, que enfaticamente garantiu não se tratar do homem que havia atacado a ela e a Osíris. O delegado responsável pelo caso, Luiz Alberto Cartacho, também rejeitou qualquer semelhança do suspeito com o retrato falado. Entretanto, a fim de descartar qualquer dúvida, o delegado ordenou um exame de balística no revólver calibre 38 encontrado no carro de Paulo. Estourou então a segunda bomba no caso. Para a imensa surpresa dos investigadores, exames de balística confirmaram que o disparo que causou a morte de Osíris tinha sido realizado com a arma apreendida com Paulo. O caso virava de ponta cabeça. Apenas alguns dias após o resultado da perícia se tornar público, Paulo tentou se matar em sua cela, tendo sido socorrido e salvo por carcereiros. Após se recuperar, ele veio a público desmentir a confissão e alegar que tinha sido torturado e forçado a admitir o crime. Em depoimento, ele confirmou que o revólver apreendido era seu, mas alegou que o havia emprestado para um amigo na semana em que ocorreu o crime. Era uma versão conveniente demais para o acusado, o que levantou ainda mais suspeitas sobre ele. O delegado optou então por fazer uma acariação entre ele, Juarez e Munique. Após o procedimento, Munique voltou a garantir que Juarez era o verdadeiro culpado e que Paulo nada tinha a ver com o caso. O impasse estava formado. Desde o princípio, a família de Juarez tomou uma linha de defesa que mantém até hoje. Eles insistem em afirmar que Juarez é um homem doente, que não tem resistência física suficiente para fazer sequer uma trilha leve. Portador de hepatite C, HIV, pressão alta e outros problemas de saúde, seria para ele impossível subir o Morro do Boi. Abre aspas para um parente. Queremos que ele seja levado até lá, com acompanhamento de médicos e peritos, para que seja provado que é incapaz de tal esforço. Fecha aspas. O delegado Cartacho, porém, manteve a convicção de que as doenças de Juarez não o teriam impedido de fazer a trilha e cometer o crime, e garante que nenhum laudo médico que comprovasse a condição de incapacitação alegada jamais chegou às mãos das autoridades. Para a opinião pública, 2 pontos enfraqueciam a versão de Munique. O primeiro era a alegação da jovem de que uma camiseta amarela encontrada a cerca de 1 quilômetro da cena do crime pertenceria ao homem que a atacou. Análises posteriores, porém, comprovaram que a camiseta já estava abandonada ali, muito antes do crime ter sido cometido. Sobre esse ponto, o delegado Cartacho afirmou que Munique tinha dado testemunho enquanto ainda estava em estado de choque e se recuperando da sedação dos remédios que tinha tomado no hospital, tendo posteriormente se retratado da alegação. O segundo ponto era que Munique afirmava ter sido estuprada, e a perícia não constatou resquícios de sêmen nela ou nas roupas.
o delegado mais uma vez veio a público defender a vítima, afirmando que ela tinha sido apalpada nos genitais, mas que não havia ocorrido penetração, e que Monique, leiga na área de direito, não saberia diferenciar legalmente estupro de atentado violento ao pudor. Cartacho também enfatizou que o reconhecimento de Monique não era a única prova contra Juarez. Pelo menos outras 2 testemunhas o tinham visto vagando pela região da trilha do Morro do Boi na manhã do crime, quando ele afirmava ter estado trabalhando. Uma terceira testemunha afirmou em depoimento que, no momento em que o corpo de bombeiros estava resgatando Monique, e que pouco ou nada se sabia sobre o caso, uma multidão se aglomerou na entrada da trilha e Juarez então lhe perguntou, abre aspas, se a jovem havia sobrevivido, fecha aspas. A testemunha, como todos os demais curiosos, sequer sabia que um crime tinha sido cometido e que uma jovem estava envolvida. A questão que persistia a favor da versão de Juarez era a balística que apontava a arma usada no crime como pertencente a Paulo Unfred. Nesse momento, entrou em ação um Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, uma unidade da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, composta por membros do Ministério Público, da Polícia Civil e da Polícia Militar. O GAECO se propôs a investigar a origem da arma, e o que o grupo descobriu foi tão desconcertante que mais parecia um roteiro de filme de Hollywood. Segundo o GAECO, Paulo tinha comprado o revólver calibre 38, de acordo com ele para caçar, em janeiro de 2009. Ainda naquele mês, ele teria emprestado a arma para um amigo de nome Célio. Quando Paulo pediu o revólver de volta, Célio afirmou que o tinha entregue a um traficante de drogas local chamado Adilson Gaivota, como forma de pagamento de uma dívida. Paulo então entrou em contato com Gaivota para pedir a arma de volta, e nesse momento o traficante concordou, alertando, porém, que o revólver tinha sido utilizado no crime do Morro do Boi, que àquela altura já era nacionalmente conhecido, e ofereceu 50 mil reais para que Paulo assumisse a autoria do crime. Paulo negou a oferta, dizendo apenas que queria a arma de volta. Alguns dias depois, Gaivota devolveu de fato o revólver, entregando também a Paulo itens como videogames e DVDs, a título, segundo ele, de desculpas pelo mal-entendido. Assim que aceitou o revólver de volta e os objetos de presente, Paulo foi preso pela polícia militar, tendo sido flagrado com a arma do crime. Ainda segundo o GAECO, o vigia tinha sido vítima de uma armação com o intuito de incriminá-lo pelo crime do Morro do Boi. O grupo responsável pela ação havia levado um homem de nome Marcelo Gaspareto, um sósia de Paulo, para o município de Matinhos, para cometer assaltos e outros delitos. Marcelo teria sido inclusive instruído para pedir água em uma das casas, de modo que pudesse ser, entre aspas, reconhecido posteriormente. A estratégia deu certo, já que Marcelo era muito parecido com Paulo. E por que alguém teria interesse em incriminar um inocente? Juarez, o homem acusado por Monique, era irmão do policial civil aposentado Altair Ferreira Pinto, que usou de sua influência e conhecimento de criminalística para selecionar um delinquente já conhecido, minimamente parecido com o retrato falado do criminoso do Morro do Boi, para pagar pelo crime em lugar do irmão. Em 2011, a operação do GAECO levou à prisão e à acusação por imputação de crime, roubo e formação de quadrilha de 5 policiais militares, um delegado, um policial civil aposentado, o próprio Altair, e um guarda civil municipal. Com Paulo descartado pela polícia como autor do crime, Juarez foi levado ao julgamento. Em 17 de fevereiro de 2010, ele foi condenado a 65 anos de prisão pelos crimes de homicídio doloso, roubo e atentado violento ao pudor. Porém, em 2014, apenas 4 anos após a condenação, recebeu permissão para cumprir o restante da pena em prisão domiciliar. Em 2018, Juarez faleceu em decorrência das complicações de suas doenças pré-existentes. Quanto aos demais policiais envolvidos no acobertamento do crime, todos eles foram inocentados em processo disciplinar interno da polícia e tiveram seus casos arquivados, voltando inclusive à ativa. Já Marcelo Gaspareto, o sósia de Paulo usado como isca, foi assassinado em um crime sem solução, que pode ter se tratado de queima de arquivo. Monique hoje mora em João Pessoa e está tentando voltar a andar. Em 2016, ela obteve uma grande vitória,
voltou a ficar em pé por conta própria. Ela ainda segue firme na recuperação para alcançar seu objetivo final, voltar a andar, contrariando assim todos os prognósticos médicos. Atualmente, Monique mantém a convicção de que o verdadeiro criminoso foi condenado, mas procura não pensar no fatídico dia 31 de janeiro de 2009 e busca apenas seguir sua vida da melhor maneira possível, junto a seus familiares. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Como eu disse, um caso cheio de reviravoltas inacreditáveis. Deixe aí nos comentários o que você achou. O seu post pode ser lido e repercutido no vídeo exclusivo dos colaboradores, postado toda quarta-feira, no qual discutimos teorias e ideias trazidas por vocês. Também apresentamos dicas de documentários, sites, livros e canais e atualizações de casos abordados aqui no Crimes e Mistérios. Então, para receber o dobro de conteúdo, se torne um colaborador do canal por meio do link do Apoia-se, postado na descrição do vídeo. Então é isso, por hoje é só, um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.